Estamos em mais um Happy Hour Imobiliário e hoje, antes de iniciar, eu quero parabenizar todos os trabalhadores da construção civil, porque dia 26/10 foi o dia deles e eles são fundamentais ao mercado imobiliário e nós só temos a agradecer a eles, porque de fato, em plena pandemia, foi também, eles não pararam, continuaram trabalhando, enfim, um agradecimento aos nossos heróis da construção civil. Sem eles, muitas pessoas não teriam direito à moradia. Sei que temos ainda muitas moradias a serem construídas, mas com certeza essa mão de obra, esses trabalhadores, esses heróis da construção merecem todo o nosso parabéns. Vocês são fundamentais para o Brasil. Hoje o nosso assunto é o programa Casa Verde Amarelo. Nosso convidado é Gilberto Mello, CEO do CRIC Habitação, especialista em financiamento, palestrante, escreveu um livro excelente, Desmistificando Financiamento Imobiliário, e vai nos detalhar em que consiste o programa Casa Verde Amarela. Eu quero dizer uma coisa, a nossa Caixa, né, a Caixa Econômica Federal, já deixou claro, via o seu presidente, que a habitação e o setor imobiliário é o coração da Caixa. Nós já temos indícios de que o mercado imobiliário vai ser o melhor em movimentação nos últimos 10 anos, o que é muito bom. Só em moradias, esse sistema, o Casa Verde Amarela, pretende entregar 1,6 milhões ao custo de 24 bilhões e grande parte com o uso do FGTS. Nós temos aqui 8 episódios de FGTS explicando pelo nosso convidado. Quem não viu, assista. E agora, damos as boas-vindas ao Gilberto. Obrigada a você que está conosco. Muito obrigada ao Gilberto novamente. É com você, Gilberto. Legal. Obrigado pelo convite, nós novamente, Luísa. Vamos falar um pouquinho, né, do programa, das novidades, o que tem de diferente, né? E como você falou, que é um ano assim diferenciado em função de estar batendo recordes, né, de concessão de financiamento, o crédito está em todo. E a indústria da construção civil é um dos pilares do desenvolvimento econômico, né? Então, ele gera emprego, ele faz a economia assim, girar e movimentar, gerando oportunidades para todos, né? Isso é importante. Então, eu preparei aqui, na realidade, uma apresentação. Essa apresentação que eu coloquei aqui, ela foi feita pelo secretário da Habitação do Ministério do Desenvolvimento. Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar. E a gente vai batendo papo e trocando ideias e passando informações para as pessoas, tá? Vamos lá? Vamos Deixa eu compartilhar aqui. Muito obrigada a você que está conosco, hein? Se gostar, compartilhe, dê um like. Então, é isso aí, né? Então, o que a gente pode falar? O programa Casa Verde. Esse seu layout tá de arrasar. Parabéns, hein? Tá bom, obrigado. Então, para começar, então a gente vai falar um pouquinho, né? O fundamento do Casa Verde e Amarela é justamente complementar o programa Minha Casa Minha Vida, que já está em desenvolvimento desde 2009, né? Então, na realidade, não está se inventando a roda, está se complementando, isso que é importante, né? É um programa de continuidade, né? E de melhoria das linhas e das formas de ajudar a população a ter a casa própria ou de fazer a regulação fundiária ou melhoria da casa, né? Então, esse programa ele foi criado pela medida provisória 996, né? Ontem, inclusive, teve um fato, né, que o Alcolumbre, né, o presidente do Congresso, ele prorrogou a medida provisória por mais 60 dias, né, porque já foi lançado em 26 de agosto, né, 26 de outubro, 60 dias, ele prorrogou por mais 60 dias, né,
e ele tem que ser votado nesse período no Congresso Nacional, né? Então, daqui a pouquinho já tranca a pauta acho que já trancou a pauta do Congresso, ou seja, tem que ser fazer a medida andar para ser regularizada, né? Então, vamos lá. Como eu falei, essa apresentação ela foi feita pelo secretário de Habitação do Ministério do Desenvolvimento num programa da CEBIC, né? Então, é mais ou menos isso a linha geral, né? O objetivo do programa, como eu falei assim, é uma complementação, ou seja, é um acréscimo, uma melhoria na questão da habitação popular que já existia. Então, o objetivo principal é reduzir os juros aos mutuários, né? A gente vai explicar isso, como vai funcionar, né? Fortalecer o equilíbrio econômico financeiro do FGTS, que é o grande fomentador de recursos para o programa, né? E ampliar a meta de contratação, ou seja, como você situou, ou seja, ampliar com essas medidas as possibilidades de fazer mais habitações, né? Ok? Então, vamos lá. Então, o que está disponibilizado aqui é que uma das coisas que está sendo efetivado é procurar incentivar a produção de habitações em regiões onde, apesar de o programa ter feito grandes avanços, ainda há uma grande concentração na região centro-sul do país na questão de desenvolvimento da habitação popular. Então, o governo, nessa medida, procurou reduzir a taxa de juros nas regiões norte e nordeste do país, tá? Em especial para a renda familiar até R$ 2.000 e também a renda familiar até R$ 2.600, tá? Então, a gente vai mostrar mais para frente um gráfico mostrando as diferenças das taxas com o programa, né? Ou seja, então, o programa já enxerga que essa defasagem de habitação por população e está realmente voltado além de estimular no sul, sudeste, centro-oeste, oeste, mais no norte e nordeste. É isso, Gilberto? Então, na realidade, então, a produção ela existe, quando o Ministério faz o orçamento, ele destina valores para todas as regiões. Logicamente, onde tem mais população, o valor nominal é maior. Você pega no estado de São Paulo, né? Proporcionalmente, né? O valor nominal a gente sabe que é exatamente. maior. Só que o que acontece? Muitas vezes os projetos são direcionados para onde tem maior população, maior demanda. E é mais fácil. Então, o que o governo está tentando fazer... oferta e da procura. Onde tem maior procura, obviamente, onde tem maior procura, porque é a maior necessidade, né? Mas o fato é que eles estão voltando para o norte e nordeste, né? E isso é um diferencial. Isso. Então, o objetivo do governo é justamente incentivar a produção de unidades onde há mais carência. A gente sabe que as regiões mais pobres do país têm mais carência de habitação, né? E os governos onde você tem um desenvolvimento maior, os governos estaduais e municipais, têm seus programas de habitação e têm condição de assim, fomentar mais isso, né? Então, o objetivo do que o governo enxergou é incentivar a produção nessas regiões, né? E por meio de redução da taxa, de criação de oportunidades, né? Então, as empresas de construção civil vão ter maior incentivo, e os empresários, de criar projetos para essas regiões, porque os juros vão ser menores, provavelmente vão ter mais demanda na região, né? Então, aqui um mapa que faz uma certa comparação do que era atendido tanto no Minha Casa Minha Vida e no Casa Verde e Amarela. Então, a gente tem algumas diferenças, né? O programa Minha Casa Minha Vida era por faixa de renda. A faixa 1 até 1.800,
a faixa 1,5 até 2.600 de renda, a faixa 2 até 4.000 e a faixa 3 até 7.000 reais de renda. Já o Casa Verde e Amarela já é diferente, ele faz por grupos familiares, né? Mas a ideia das faixas não está eliminada, né? Pelo que o secretário explicou. É que a faixa 1, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, ela tem uma grande quantidade de empreendimentos que estão paralisados, que não deram andamento. Então, uma das coisas que o governo vai fazer é priorizar, acabar primeiro essas obras que estão em andamento, para não virarem esqueletos, né? Isso é importante, é uma medida que eu acho muito salutar, né? De primeiro, vamos acabar o que está em produção, que você já gastou Eu recursos do posso orçamento. falar uma coisa, dá licença. Quando você Pois, estava falando isso, exatamente veio à minha mente. Eu ia te perguntar das obras iniciadas, quais estão paralisadas, para as pessoas entenderem que as pessoas é como um programa onde uma empresa, uma construtora pega para construir e de repente ela paralisa, né? Isso é extremamente chato e danoso. Eu já trabalhei em alguns casos assim de cooperativas e acredito que talvez uma solução seria contratar seguros para estas construções, os chamados performance bond, que é um seguro que garante o término da obra, porque eu vou depois fazer um programa aqui, eu não sei se você tem, só sobre a quantidade de obras paradas. É muito importante o governo continuar, mas é muito importante que, de uma vez por todas, se pare com essa realidade que começa-se uma obra e por conta de, às vezes, superfaturamento, não dimensionamento do custo, ou até por má administração da construção, que quem trabalha com construção sabe que você tem que administrar e pagar conforme a medição. Então, obras param e me parece que é muito triste isso acontecer. Então, parabéns ao governo por continuar essas obras, mas é preciso repensar a forma destas obras irem ao público, né? Serem oferecidas ao público. Desculpa, Gilberto, pode não, continuar. tá certo. Acho que foi importante você colocar isso. E também a principal causa é assim, que na faixa 1, onde que as obras estão mais paralisadas, vamos dizer assim, né? É o que você falou, é problema de gestão, é problema de você colocar muitas obras ao mesmo tempo em andamento e não ter depois orçamento e recursos para bancar isso, né? Porque a faixa 1 ela não é a faixa onde que o FGTS atua, né? Porque as faixas em que tem recurso do FGTS, a faixa 1,5 até a faixa 3, não tem esse tipo de problema assim em grande monta, né? E Sim, geralmente quando paralisa é um problema da construtora, como você ressaltou. No caso da faixa 1, aconteceu isso, o governo parou de pagar as construtoras, né? ou Gerou seja, o governo na faixa 1 é muito importante que ele dê o subsídio, é isso? E na faixa 1 o subsídio é de 90%, Luísa. então depende muito, o que me parece aí, obras paradas, é a própria falta, com todo o respeito, mas de planejamento do próprio governo. É muito mais Perfeito. interessante você começar e terminar do que você abrir várias frentes e não terminar nenhuma, porque esqueletos de construção, a construção se deteriora e é muito mais caro depois você Com retomar certeza. uma construção paralisada do que você finalizar, começar e finalizar menos obras, mas a longo prazo ter uma entrega muito maior, porque na verdade a gente precisa sair dessa mania de oferecer muitas vezes o que não se pode oferecer, ciente de que não pode oferecer e oferecer, e acontecer esse tipo de coisa, Gilberto, porque isso Exatamente. desacredita o programa. E este programa, eu espero que ele leve a sério isso, porque habitação é uma coisa séria e a gente precisa oferecer dentro dos nossos orçamentos, mesmo que seja menos, mas
que comece e termine, né? Porque é muito frustrante para uma família que não mora, não tem uma residência, que a residência, na verdade, é o nosso porto seguro, ver aquela obra onde a sua casa estaria, mas não está porque está parada. É muito triste isso. Exatamente. O que aconteceu basicamente isso. Começou-se muitas obras, né? E é o que você falou, não deram continuidade, pararam de pagar as construtoras. Agora parece que começou, desde o começo, começou a pagar mais ordenadamente, né? E a finalidade do Ministério do Desenvolvimento agora é essa. A prioridade é: vamos terminar o que está em andamento e só vamos começar novas obras quando terminar todas as que estão paradas. Então é perfeito. Eu acho assim muito bacana, muito justo, né? Que muita gente está esperando, como você falou isso, há anos, 5. Imagina, tem empreendimento que começou há mais de 5 anos e não termina. Isso não pode mais acontecer. Eu acho que esse programa tem que levar a sério que isso Esse não é o pode fundamento. acontecer. Esse é Isso o desacredita fundamento. totalmente, né? Uma coisa é você atrasar na construção civil, existe aquela... Claro, existe o caso fortuito, a força maior, aqueles 160 dias, porque obras são, normalmente elas são grandes, elas são várias etapas, envolve muita gente, então é óbvio que um cronograma às vezes atrasa um pouco. Agora, atrasar 5 anos, 6, 4, 3, 2, 1 ano eu já acho que é muito. Então, que essas obras elas sigam os cronogramas que têm as obras normais, que a lei garante um atraso de 160 dias, ou um caso fortuito ou força maior, enfim, que a habitação no Brasil seja levada com seriedade. Foi por isso que eu trouxe esse programa para comemorar o Dia da Construção Civil, que é o Dia do Trabalhador da Construção Civil, que são pessoas que trabalham na chuva, trabalham às vezes em condições muito precárias e que também precisam ser valorizados. Mas é isso aí, vamos continuar, que isso aqui é muito importante. Legal. Então vamos continuar aqui. Então, falamos um pouco das faixas e do grupo, né? As diferenças, né, entre o Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde Amarela, e a questão assim da modalidade de atendimento. Tem uma grande diferença aí que o Casa Verde Amarela vai atender em complementação para as necessidades das pessoas que têm carência, né? No Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, a produção é dita como subsidiada. Então, como eu falei, o subsídio é de 90%. Então, o trabalhador vai pagar de 80 a 225 reais, alguma coisa assim, limitado a 5% da renda, alguma coisa assim, tá? Então, é um valor bem, bem baixo para a pessoa ter uma habitação digna, né? E as faixas 1,5, 2 e 3, elas são como se fossem de mercado. Então, a produção dita financiada. Até a faixa 2, até 4 mil reais de renda, existe o subsídio, né? Então, o subsídio ele depende do local e também ele é assim diferenciado se é um grupo familiar ou se é uma pessoa sozinha, solteira. Então, o subsídio é integral para uma pessoa que tem pelo menos um dependente, um filho ou alguma coisa assim, ou tal. E quem é solteiro é metade do subsídio. Então, acho que isso é interessante. Mas no começo não era assim, viu, Luísa? Antigamente, o solteiro ganhava o mesmo subsídio. Aí, com o tempo, foi para 70% e agora é 50%. Eu acho correto, porque você vai privilegiar as famílias, né? Ou seja, E grupo a lei, familiar. normalmente, ela tem uma máxima, que é o princípio da isonomia, mas esse princípio, que é o princípio da igualdade, ele reside no fato de tratar de forma igual à medida que se desigualam, né? Então, esse conceito da família receber um subsídio maior é exatamente esse princípio da igualdade, né? Porque você tem que tratar os desiguais à medida que eles se desigualam, né? E aí você cria igualdade, né?
Então, é muito legal. Esse princípio começou já no Minha Casa Minha Vida. Já tinha no Minha Casa Minha Vida. É muito bom, tá No vendo? começo era igual. Com o desenvolvimento do programa, aí foi se criada essa aí. Era 100% para todo mundo, aí passou para 70% e agora é 50%. O Ó, solteiro só leva 50% do subsídio, tá? E aí a grande diferença agora no Casa Verde e Amarela, além da produção subsidiada, você vai ter regularização fundiária, que é uma novidade, né? Melhoria habitacional, né? Que é uma outra novidade, né? E esses fatos vão estar direcionados para as faixas de renda menor. Então, a quantidade de verba disponibilizada para até R$ 2.000 vai ser maior do que as outras e vai ser limitada, por exemplo, a regulação fundiária a R$ 5.000 de renda, né? Então, você está privilegiando, você que trabalha com essa questão de regularização, eu já vi até alguns vídeos seus, né, falando sobre isso, né, ver como é importante a pessoa ter o bem dela regularizado, né, na matrícula, tudo bonitinho, no nome, né? Então, sim, esse Gilberto. projeto é muito interessante. Nós temos até um grupo de voluntários, de advogados, que trabalham para ajudar a regularizar a A propriedade dos propriedade, né? miseráveis, porque a regularização da propriedade, além dela ajudar aquela pessoa, ela ajuda o Estado como um todo, porque com a propriedade regularizada, todas as transações de compra e venda, primeiro que o imóvel valoriza. A área, se ela estiver toda regularizada, aquela área ela vai valorizar no mercado imobiliário, ela vai ter mais gente interessada em comprar, logo o valor aumenta, ganha quem regulariza, ganha o Estado com cobranças de PTU, ITBI, enfim, é um ganha-ganha. Então, regularizar a área é muito importante. Isso. Então olha a diferença. O Minha Casa Minha Vida se preocupou com produção de imóveis. O Casa Verde e Amarela, em complementação, além da produção de imóveis, ela vai trabalhar isso, né? Vai trabalhar a melhoria das casas, a gente vai falar um pouquinho mais do que vai ser priorizado, e a questão da regulação fundiária, tá? Logicamente, com prioridade para as famílias de menor renda, que também está correto, né? Perfeito. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um quadro da taxa de juros, assim. Então a gente teve alguma redução pequena, né, na taxa de juros, em especial, né, para a região norte e nordeste. As reduções são pequenas, né, mas a gente já viu a instrução normativa do Ministério, e eles têm como objetivo, daqui, paulatinamente, com redução dos custos financeiros, a gente vai falar um pouquinho mais durante o vídeo aqui, propiciar menores taxas para quem vai financiar e comprar. Tá? Então, hoje, basicamente, a menor taxa que tem é 4,25 aí, né? Existem projeções de ter até menos que 4, 3 e alguma coisa, mas daqui um tempo, ou seja, vai ser feito um escalonamento de acordo com o orçamento, com a coisa, para fazer. A gente saiu essa instrução normativa, mas a gente está aguardando ainda o manual de fomento, né? E aí, a partir daí, estava marcado agora para o dia 3, se eu não me engano, 3 de novembro, assim, o programa, de fato, assim, ser regulamentado e entrar no ar, né? Mas parece que já teve algum problema de normativo, de alguma lei, alguma coisa assim, que foi adiado para o dia 9 de novembro. Mas acho que isso é interessante, né? Então, aqui nós temos a comparação, a redução, por enquanto, é pequena, porque eu acho que assim, nesse aspecto o Ministério está correto, ou seja, ela tem que ir devagar, mas fazer a coisa andar. Não adianta você pegar e colocar uma coisa que não é factível, né? Então, acho que você tem que ver o orçamento, ver como é que vai funcionar isso direitinho. Então, Até tivemos porque isso. perde a credibilidade, né? E eu também Exatamente. gostaria de falar uma coisa que nós estamos, né? Todo programa, tudo na vida, a gente tem que procurar caminhar para frente e melhorar. É óbvio que o programa Minha Casa Minha Vida foi importante, tem sido importante,
E se há erros, nós esperamos que esse Casa Verde e Amarela melhore, né? É porque é uma continuidade, né? É isso que eu sinto com esse É Casa uma Verde e Amarelo. Ele vai complementação, eu uma diria, né? complementação, uma continuidade. Ele não está inventando a roda, como você falou, apenas ele está olhando aonde essa roda que já existia precisa ser melhorada, né? E eu noto isso nesse programa. Ele veio com essa preocupação. É isso, Gilberto? Você Eu que. entendo assim, espero que isso venha a cabo, né? A gente ainda está no começo, você vê que a própria medida provisória está no Congresso ainda. A gente não sabe, por exemplo, que tipo de mudança. Parece que já tem mais de 540 emendas, imagina. Então, a gente não sabe como que a lei vai sair. A gente espera que o Congresso tenha equilíbrio e que faça o melhor para o país, né? Então, vamos aguardar também essa regulamentação. Então, o Ministério está regulamentando de acordo com o que está na medida provisória. Logicamente, se o Congresso vier alterar alguma coisa, vai ter que ser alterado posteriormente, né? Vamos aguardar. Essa é a intenção, eu espero que, e acredito que isso é muito importante, ou seja, você ter fundamento, a gente conversou inicialmente aqui, né? E você ir devagar, mas sempre está indo, melhorando as condições, né? Não adianta nada você querer fazer o mundo e não conseguir andar, né, para frente, né? Então, acho que isso é importante. Então, aqui está o quadro, né? Assim como a gente ressalta aqui, a redução ela está concentrada em um espectro maior na região norte e nordeste do país, como a gente já ressaltou, né? Tá? Embora tenha uma pequena, para baixa renda, teve uma pequena redução aqui também nas outras regiões, né? Mas a concentração maior é na região norte e nordeste e para a renda familiar até 2.600, ou seja, as pessoas mais pobres, né? Acho que isso é perfeito. Os Tá? mais vulneráveis, né? Os que precisam Exatamente. realmente dessa força, né? Porque a gente sabe que a vida ela é feita de ciclos e as conquistas, quando conquistar a casa própria, é um ciclo, um marco na vida de qualquer pessoa muito importante e que melhora a vida da família toda. Então, é muito importante. Isso. Aqui no quadro tem uma diferença que eu não sei, vou explicar aqui. A gente está assim, não cotista e cotista. Por que isso? Porque quem tem conta do FGTS, conta vinculada, tem essa redução. Ou seja, a pessoa, como o recurso é do FGTS, ele dá uma redução de 0,5 ponto percentual para quem tem conta do FGTS. Então, a diferença que tem aqui, ó, de 5 para 4,5, é exatamente isso. Não é proibido a pessoa que não tem FGTS, um funcionário público, um autônomo, de fazer. Mas quem tem conta de vinculado de FGTS tem esse privilégio de ter essa redução de juros. Tá? Então, essa é a diferença aqui. Esse 0,5 ponto aqui que está aqui é um 0,5 ponto que já existe há muito tempo, né, que está sendo conservado, nesse sentido de que dá uma redução para quem tem conta do FGTS, né, que é uma forma de assim, valorizar as pessoas que trabalham com esse e que geram o funding que está financiando as casas. Tá? Então, vamos lá. Então, é isso. Uma das coisas que a gente falou, que o governo está procurando fazer, é justamente ver da onde ele vai conseguir reduzir custos para gerar oportunidades de maior produção de unidades, né? Então, uma coisa que está acontecendo é a revisão da remuneração dos agentes financeiros, né? Então, vai ser uma redução escalonada, acho que parece que foi negociado com a Caixa. O Ministério diz que quer chamar novos agentes financeiros para também trabalharem no programa, porque basicamente nós tínhamos a Caixa e o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, de certa forma, tirou um pouco o pé disso, ele está fazendo só o mínimo, né? Então, ele está procurando estimular isso. Só que tem uma questão que eu vou colocar aqui, né? A revisão da remuneração, vamos dizer assim, esse tipo de financiamento para a Caixa, ela não gera tanta rentabilidade, tá? Embora no volume você ganhe no volume,
não é uma coisa assim rentável para o banco isso. Então, a Caixa, no seu papel social, vai continuar atuando, né? Então, o que me preocupa um pouco é isso. Você vai diminuir a rentabilidade de uma coisa que já não é tão rentável. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar, tá? Então, Provavelmente haverá incentivos, vamos aguardar. Deve ter algum incentivo aí. não sei, foi negociado e a questão é que, assim, logicamente, talvez pelo que eu ouvi o Ministério falando, o secretário, eles querem atrair coabs, cooperativas, fintechs aí que atuem no Muito crédito, interessante. É o tá? Mas caminho precisa mesmo. ver, o banco ele vive do spread, né? Precisa ver como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser essa remuneração e se é atrativo. Eu não acredito que banco privado vai querer se interessar nesse projeto, tá? Agora, uma cooperativa, uma Coab, uma CDHU, que tem em São Paulo, por exemplo, pode ser que atraia, né? Então, as cooperativas, né? Tipo, essas fintechs que estão sendo lançadas aí, né? Que são modernas, que tenha esse sentido de dar oportunidade, né, de forma diferenciada dos bancões aí, né? Então é interessante. Até porque a lei das cooperativas garante uma redução de custos, porque elas são algumas Tributária, né? coisas não são necessárias, a cooperativa está fazendo que um empreendimento comum tem que fazer. Mas é muito interessante, vamos aguardar e eu Isso acredito que sim. está assim no ar, ainda está pelo que o secretário falou, ainda está em negociação, mas a ideia deles é trazer mais players aí para poder ampliar isso, né? Então, é interessante. Não fica um monopólio, né? Como outro dia até uma pessoa postou, eu contra-argumentei, mas ele tem uma certa razão, porque hoje, praticamente, a Caixa da Habitação Popular, com a tirada do pé do Banco do Brasil, a Caixa tem 90%, 95% de todo o mercado de habitação popular. Né? Então, é muita coisa. Então, é muita coisa num lugar só, não é bom, não é bom, não é salutar, né? A gente sempre tem que ter uma certa competição, né? E mais players para poder melhorar até, né? Assim, o Sim, isso, até serviço. porque existe uma carência muito grande de habitação. Então, realmente, essa visão deles, eu acredito que colocar mais grupos, né, vai ser bem melhor. Legal. Então, pelo que está noticiado, assim, vai haver uma alteração na forma de pagamento, porque assim, o banco ele recebia esse spread antecipadamente. Parece que não vai ser de forma escalonada, né? Essa é uma redução de custos. Então, o governo vai desembolsar menos recursos na cabeça, né? Como se no início, né? E o banco vai receber paulatinamente. Mas, como eu falei, isso vai reduzir a rentabilidade do banco. Então, o banco vai ter que reprecificar, vai ter que melhorar as condições, melhorar internamente, vai ter que fazer medidas importantes até, né? Salutares. E, como eu falei, a sistemática de pagamento. Antes ela paga antecipadamente e agora vai ser pago, parece que paulatinamente. E isso, segundo o Ministério está orçando, vai gerar uma economia, que essa economia vai propiciar mais 350 mil unidades até dezembro de 2024. Então, perfeito, né? Então, essa redução que vai propiciar. Eu, inclusive, tenho falado isso, que eu acho assim, uma coisa importante que não está nesse projeto, mas talvez por questões assim de sistêmicas, né? Desenvolver sistema, que o ideal, assim, nós já falamos do subsídio, né? Então, principalmente no começo, em 2009, 2010, quando começou Minha Casa Minha Vida, Luiz, não sei se você tem conhecimento, assim, a pessoa tinha um subsídio lá, vamos supor, às vezes era de 25 mil reais, vamos supor. Aí o cara pegava esse imóvel, no dia seguinte, ele vendia e pegava o subsídio para ele. Nossa. Aconteceu muito isso. Então, uma forma de corrigir e até de que venha ao encontro com essa proposta do spread do banco seria nisso. Então, o subsídio não deveria ser a entrada, deveria ser para pagamento. Então, Isso. por exemplo,
o cliente ele teria uma proporção, como se fosse um pagamento de participação do FGTS. Uma parte desse valor da prestação é pago com subsídio. Então, quem eventualmente liquidar, amortizar, vender o imóvel, ele para de receber aquele subsídio. Isso geraria uma economia substancial, tá? Essa ideia já foi repassada há algum tempo para o Ministério, para o governo lá, mas não, acho que por problemas sistêmicos, porque você tem que criar toda uma sistemática de controle e já é um pouco burocratizado, viu, Luiz, esse controle de repasse de valores. Assim, esse é uma coisa assim que tem que melhorar, porque a forma é dispendiosa. Você tem que criar um sistema que a gente chama de, na Caixa, quando eu trabalhei, né, a gente chamava de ativo e passivo, né? Você tem que ter o controle do que é o ativo e o passivo. Então, você tem que criar um sistema, né? Porque, por exemplo, quando o cliente amortiza a dívida do financiamento, o banco tem X dias para pegar esse valor e devolver para o fundo. Ele não fica com esse recurso. Então, você tem que criar uma sistemática e repasse, né, de valores, que é um pouco complexo, né? Então, eu diria assim que talvez seja essa dificuldade sistêmica, essa ideia de o subsídio não ser assim na entrada, mas sim para pagamento de prestação, haveria uma economia, né? Mas vamos esperar, de repente pode ser implementado no tempo. Então, fundamentalmente é isso. A ideia é a diminuição do custo, né, do spread bancário e da forma de pagamento vai propiciar esses 350 mil unidades a mais. E a ideia é a criação de 2,3 milhão de novos postos de trabalho com essa geração de novas unidades, né? E como você falou, né? Como você ressaltou da regularização fundiária, né? Você propicia a arrecadação, mas recursos. Quando você faz o financiamento, você tem o ITBI, você tem o IPTU, né? A prefeitura, né? Faz a arrecadação de recursos. Além do que você movimenta todo o mercado, né, de móveis, de eletrodomésticos. É um ganha-ganha, como você falou, ressaltou bem anteriormente aí. Tudo, né? E o mercado imobiliário é o grande impulsionador, né? Você vê que até, não sei se você viu, o relatório Focus ali, a previsão inicial de queda do PIB estava em mais de 6%. Né? Então, com esse boom, e acho que grande parte é o imobiliário que está subindo, a previsão já está abaixo de 5, já está 4,80 assim, de queda, né? Porque a pandemia gerou essa queda da economia, né? Então, vamos ver, há grandes oportunidades aí que vão surgir, né? Vou mandar um pouquinho. Então, esse o diferencial aqui do Casa Verde e Amarela, né? Que o Minha Casa Minha Vida não tinha, que essa ideia, né? A regulação fundiária e melhorias habitacionais, né? Então, é o que você já ressaltou, né? Que a grande questão assim, de valorização, a pessoa ter a propriedade regularizada, assim eu vi um vídeo outro dia seu assim com uma pessoa ali, né? Ou fotos, alguma coisa assim, propiciando a regularização, né? Com a ONG, né? Que você trabalha, né? Acho que é ONG, né? Isso. Pô, muito bacana, acho que isso é fundamental. E o governo vai procurar exatamente nisso, estimular essa regularização. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, que vão ter entidades, né, de advogados, engenheiros, arquitetos e pequenas assim construtoras, né, para ajudar nesse papel de regularização e de melhoria da habitação. Né? Então, esse é o grande diferencial do programa, é isso. Além de produção de habitação, você vai ter ações de regularização fundiária e melhoria de imóveis. Principalmente a questão sanitária, né? O esgoto, muitas vezes as casas, os barracos, né? Não tem essa infraestrutura, né? Então é importante a gente conseguir dar melhores condições de vida para as pessoas, né? Isso é fundamental. Com certeza. Então isso que eu estava falando aqui. Então, como está aqui ressaltado, essa questão da execução disso, a gente ainda não tem ainda como vai ser regulamentado, se vai ser um credenciamento, se vai ser voluntariado, como o trabalho que você já
faz, né? Então, estimular empresas de médio e pequeno porte, escritório de engenharia, arquitetura e advocacia, né? Que é o seu caso aí, para ajudar nesse projeto, né? Ajudar, logicamente, se o pessoal vai trabalhar, vai ter alguma remuneração. Não sei como é que isso vai funcionar, né? E a ideia é centralizar nas pessoas com renda até R$ 2.000, né? Para contratação de execução de melhoria, né? Essa melhoria seria a questão de as pessoas, né? Que a gente vê todo ano aí no verão, no Rio, em São Paulo, nos grandes centros aí, até Nordeste também tem esse problema de insegurança, risco de instabilidade, não ter banheiro, não ter telhado, essas coisas que... Na verdade, viu, Gilberto? Inclusive, olha, a gente estava falando do ganha-ganha, da regularização, né? Das propriedades. Você regularizando a propriedade e dando saneamento, você economiza, inclusive, em saúde. Sim. Então, realmente é fundamental para um país que se leve a sério ter políticas sérias de regularização fundiária e realmente criar novos mecanismos, como a gente vê nesse programa Casa Verde e Amarela, até de voluntariado, sim, porque vão existir pessoas voluntárias que trabalham pelo simples fato de ver aquela melhoria, porque melhora para eles, melhoram para todos nós, né? Aquele efeito dominó também que a gente enxerga no voluntariado. O voluntário, ele tem a noção exata de que nós aqui estamos para contribuir de alguma forma. Claro que precisamos ganhar, mas temos um trabalho que já nos propicia o ganha-pão. Normalmente, aquele voluntário faz isso, mas mais do que isso, a gente precisa ter no Brasil também a conscientização da importância do voluntariado, que aqui no Brasil somos 4% da população que faz voluntariado. Comparando com os Estados Unidos, por exemplo, lá são 85% da população que praticam voluntariado. Por que isso? Unicamente por cultura. É preciso mesmo difundir a cultura do voluntariado, porque o voluntário, na verdade, se ele não ganha em espécie, ele ganha em qualidade de vida geral para ele, para a população, para o país que ele está. Então, o voluntário tem que ter essa ideia, né? Trabalho voluntário é diferente do trabalho onde você tem uma remuneração. Ambos são importantes, ambos convivem, mas é importante valorizar culturalmente o trabalho voluntário. Infelizmente, no Brasil ainda temos poucos voluntários, mas acredito que vai crescer. Como tudo, é uma questão de cultura, né? Muito Exatamente. interessante essa regularização e espero que tenham sim voluntários. Eu mesmo me voluntariaria para participar do Você projeto. já faz esse trabalho, Eu né, na faço, realidade. mas até desse projeto, entendeu? Porque é uma coisa que eu sei que vai ajudar pessoas e a gente tendo isso, já é um retorno, é um outro tipo de trabalho. É, o retorno ele é diferente, mas é aquilo que eu digo, é cultura. Trabalho voluntário é cultura. E o Brasil precisa ter essa cultura de trabalho voluntário. Perfeito. Então, a outra coisa que está sendo estimada é o custo médio de benefício de R$ 3.500, ou seja, não é um valor tão alto, né? Então, mas que vai propiciar a melhoria das condições de habitação, de moradia das pessoas, de dignidade, né? Isso é mais importante ainda, né? Então, e a questão da regulação fundiária, a questão de você fazer toda a questão do titulação, né, do completa, ou seja, a pessoa ter a escritura, ela está devidamente matriculado no cartório de registro de imóveis, né, segurança e, como você disse, isso vai gerar uma série de benefícios, né, tanto para a prefeitura como para a pessoa, né, de moradia, né, e segurança, né, a pessoa tem a propriedade, né, isso é importantíssimo, né. Vamos lá? Acabou. É Olha, isso que a gente gostei vai falar. demais desse bate-papo, acho que foi muito elucidativo. Mostra aí o seu livro, Gilberto, está aí o Tá. Desmistificando o Financiamento Imobiliário, como concretizar o sonho da casa própria. É um livro muito interessante e que eu recomendo a todo mundo que goste, né, do mercado habitacional, daqueles que pretendem adquirir um imóvel, corretores, advogados, quem está na área.
Eu acho que conhecimento é o que eu sempre falo, conhecimento aumenta o nosso tamanho do nosso mundo. Conhecer aumenta o tamanho do mundo. Isso é sensacional. Esse livro traz conhecimento. Então, aqui eu quero agradecer o Gilberto, agradeço a você que está conosco. E a habitação é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares de qualquer Estado que queira progredir. Habitação regularizada, de qualidade, nós precisamos ter os nossos cidadãos com habitação, com saneamento, e eu espero, sinceramente, que isso tudo que o Gilberto falou e nos explicou, que o foco é terminar obras que já iniciaram e regularizar aquilo que já existe, que realmente seja feito, porque é importante. Agradeço a você que está conosco, se gostar, compartilhe, dê um like, dê um dislike, fale porque não gostou, tire suas dúvidas. Gilberto, as considerações finais é com você. Parabenizo todos os trabalhadores da construção civil, vocês são nossos heróis e nós vamos precisar muito de vocês, porque o Brasil tem muita habitação para ser feita, muita obra, muito saneamento, e precisamos de vocês. Obrigada a todos os profissionais da construção civil. Esse happy hour foi para vocês. Agradeço ao Gilberto de ter participado desse dia tão feliz. Obrigada. Fale conosco, Gilberto, e dê suas últimas considerações e muito obrigada. E agradeço novamente a oportunidade de falar. Então, a gente vai saltar isso, que o diferencial do programa é que, além de produção das casas, dos apartamentos, né, tem essa questão importante que tem a ver com as pessoas menos assim favorecidas da população, que é a regularização fundiária, né, que a pessoa tem a escritura definitiva, o imóvel matriculado no cartório, e a questão da melhoria das condições de habitação, principalmente nas pessoas que moram em lugares inadequados, né? Como você falou, acho que a gente tem que investir mais em questão de saneamento, né? Que é outra fonte de utilização de recursos do FGTS, ou seja, a gente fala muito assim da habitação, mas o FGTS também é o fomentador do saneamento. E a Vamos gente tem fazer, ó, já está convidado para fazer um programa só sobre saneamento e FGTS, para que todos saibam a importância que o FGTS tem no Brasil e o que ele pode dar de positivo para nós brasileiros. Já está convidado. Tá, não é um assunto que eu domine tanto, a questão do saneamento, né? A gente tem visões gerais. A gente pode buscar as informações e fazer, não tem problema nenhum. Então, Informação muda a vida para melhor. Vamos buscar as informações. Exatamente. Então, acho que isso é importante nesse sentido, de propiciar melhoria para as pessoas, né? E, em especial, como ressaltado aqui, pessoas com condições de renda mais baixas, né? Então, que é o fundamento, né? De você ajudar as pessoas que precisam mais, né? Isso é importante. E ajudando as pessoas, na verdade, você ajuda você mesmo, ajuda todo o país, porque por isso que eu falo, voluntariado precisa ser cultura, porque quando você está ajudando, você pensa que você está ajudando o próximo, na verdade você está ajudando você e sua família, porque você está melhorando o país onde você vive, para os seus filhos, netos e para você Dando mesmo. exemplo, né? Sim. Dando exemplo para os filhos, né? Sim, isso é fundamental. Então, até o próximo Happy Hour Imobiliário com Luísa Mescheri. Te aguardo aqui. E é o que eu disse. Gostou? Compartilha. Esse programa é para, em nome e em gratidão de todos os profissionais da construção civil. Muito obrigada e parabéns pelo seu dia, 26/10/2020. E esse programa do dia 30 é para vocês. Obrigada, Gilberto, e até a próxima.